meus irmãos e irmãs da paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos para mais uma série relacionada aos dízimos e nas ofertas. A pergunta que dentro desse texto a gente sempre tem, dentro de um texto polêmico, intrigante, onde muitos evitam falar, outros querem se apropriar para ter o monopólio do recolhimento, o dinheiro para enriquecer-se, né? E muitos dissimulam, outros disfarçam e não querem tocar no assunto, mas faz necessário, irmãos. Lembrando que eu estou falando sobre dízimo, mas eu não tenho nada contra os dízimos. Afinal de contas, eu sou dizimista fiel. Eu, minha esposa, meu filho. A questão não é como se dá o dízimo, é a maneira que dá, é a motivação que se dá. É isso que precisa ser tratado com a igreja ao longo dos anos para cá. Tá bom? Então vamos lá, querido. Veja bem. Se eu não der o dízimo, eu sou amaldiçoado. Se eu der o dízimo só por dar, eu serei abençoado. Se eu der o dízimo, serei salvo? Ou se eu não der o dízimo, eu serei condenado? E aí, queridos? Vamos ao texto e depois a gente volta a falar sobre isso. Vamos para Malaquias, capítulo 3, né, que é o tema que a gente fala, mas a Bíblia, ela tem várias passagens relacionadas aos dízimos, no Antigo Testamento, já falamos, e no Novo Testamento, por Jesus Cristo e por Paulo. Então a gente vê isso aqui, em nome de Jesus. Malaquias 3, 9 e 10, que diz assim: com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei o dízimo, todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Amém? Aplique Deus para o nosso coração. A minha oração é que Deus coloque a palavra na nossa mente, que Ele abra o entendimento e faça a gente compreender a verdadeira ação do dízimo e como deve ser feito a entrega dos dízimos. E que Ele coloque o nosso coração para que a gente pratique com amor e nos impulsione através do Espírito Santo a exercer isso com prazer e com satisfação relacionado às coisas do Senhor. Amém? Vamos lá aqui. Vamos entender aqui o texto. Aí você diz, mas irmão, aí está falando que eu seria amaldiçoado. Claro, irmão. Nós estamos falando de um livro que está sob base da lei. Malaquias é do período da lei. E vale salientar aqui que quando o dízimo surgiu, não estava na lei, é antes da lei. E na divisão das tribos, o próprio Deus designou cada tribo a dar uma 10ª parte dos dízimos para a tribo de Levi, porque eles eram responsáveis para com o culto do Senhor e para com a área religiosa. Então eles precisavam ter o mantimento. Quem descumprisse estava transgredindo a lei e passava a ser agora um transgressor. Ele pega esse texto também faz um paralelo com ligação aos 10 mandamentos, que entre eles é não roubarás ao Senhor teu Deus. E isso, aquele que rouba, aquele que descumpre a lei, aquele que passa a roubar, a defraudar, ele passa a ser agora um ladrão, um subtrador e passa a ter maldição. No Novo Testamento, ou seja, 400 anos depois de Malaquias, até Mateus, na morte de Cristo, ele leva sobre si todas as nossas dores, enfermidades, pecado, enfermidade da alma, enfermidade do espírito. Ele crava na cruz do Calvário. No Antigo Testamento havia maldição da primeira, segunda, terceira e a quarta geração. Cristo lá na cruz do Calvário acabou com a maldição. Então Cristo também acabou com a maldição relacionada ao fazer as coisas por fazer e por obrigação. Quem faz por obrigação não tem resultados positivos. Pode abençoar os outros, mas para si não tem. Por isso, fazer por fazer é debal. Então ali Cristo levou a maldição em todos os aspectos. Agora, depois de Cristo, tudo que venhamos a fazer, a executar, a realizar,
tem que ser por amor. Então, por que aqui é amaldiçoado? Porque estava uma lei, estava dentro de um paralelo com um dos 10 mandamentos, não roubará o Senhor. Então, aquele que fizesse naquele período era amaldiçoado. Hoje não, querido. O que a gente precisa fazer é conscientizar os irmãos o verdadeiro sentido de dar os dízimos, de trazer o dízimo à casa do Senhor. O sentido é, querido, de agradar ao Senhor, de satisfazer a Deus. Porque quando você obedece por amor, quando você dá com satisfação de querer ver o bem dos irmãos, de querer ver a obra se desenvolvendo, vendo a obra boa, com mantimento, com recursos para poder recuperar telhado, parede, ajudar os enfermos, os órfãos, com remédio, com exames, reparos de coisas sérias. Então precisa ter esse mantimento. Quando a gente olha isso, né, a gente será abençoado. Então nós não seremos amaldiçoados se a gente não der o dízimo. Entendeu? Segundo, se eu não der o dízimo, eu vou para o céu. Você vai para o céu, porque quem comprou a nossa salvação não foi os dízimos, foi Cristo Jesus com o seu sangue carmesim. Se eu der o dízimo só por dar, eu serei abençoado? Não, porque você não está fazendo uma análise, um balancete na sua motivação. Não é? Eu me lembro da vez que o nosso pastor ele foi visitar os irmãos, tinha um irmão que ganhava R$1.000 e tinha um que ganhava R$10.000. E aquele que ganhava 10 mil, a sua casa, naquele sentido dali, era tudo bagunçado, um negócio quebrado. E aquele irmão que ganhava um salário mínimo, ele tinha tudo no seu gesto, tudo tranquilo, casa arrumada, aparelhos domésticos, TVs, rádio, né? Sua família abençoada. E ele começou a ficar preocupado com aquilo aí, porque um ganhava muito e o outro ganhava pouco, tinha bem e abastância. Aí ele na rede, o Espírito Santo falou com ele no coração. Sabe qual a diferença? É que o que ganhava R$1.000 e dizimava, dava com o coração, dava por prazer. E o que ganhava 10 mil, estava dando só por dar, estava dando porque sobrava, estava dando para não ser cobrado, estava dando para não ser mal visto. E isso, ele não era abençoado. Ele abençoava os outros, mas ele não era abençoado. Tá vendo? Então, no Novo Testamento, se vocês vão olhar a palavra de Jesus Cristo, em Mateus 23, Jesus está censurando, ali é uma censura de Cristo relacionado aos escribas e fariseus. Porque ele dava os dízimos para dizer que era dizimista, ofertantes, para tocar as trombetas. E a palavra diz em Mateus 6 que ele já ganhou o galardão. Ele já ganhou a recompensa aqui na terra. Entendeu? Então, quando a gente não conhece o real sentido, a gente se atrapalha. Aí Jesus diz, ai de vós, escribas e fariseus, vós que dá o dízimo da hortelã, do coentro, do ende e do cominho, mas desprezai a maior lei, a maior coisa, é o amor, a misericórdia e a justiça. Aí ele diz, fazei, pois aquelas, quer dar o dízimo, dei, mas não esqueça a maior, que é o amor, a misericórdia e o perdão. Ali é uma censura. Jesus não condena e Jesus não desfaz, entendeu? Jesus apenas traz à memória agora o fazer o bem ao próximo, a dar com alegria. Paulo, quando vai falar de dízimo e oferta, ele diz, cada um contribua segundo o seu coração, contribua como adorador, como servo do Senhor, como quer ver bem a obra do Senhor, como quer ver a liderança bem, sendo bem cuidada, tá entendendo? É isso que a gente precisa entender, é isso que os pastores precisam trabalhar e não trazer maldição para o povo, querido. Não há mais maldição relacionada aos dízimos. Ninguém vai para o inferno relacionado a isso. A gente precisa compreender o texto, buscar nos originais, tudo que você for estudar. Busque o significado de cada palavra no hebraico. E aí você vai entender a verdadeira, que hoje ninguém vai para o inferno porque deixou de dizimar. A gente pode até sofrer as consequências por causa da motivação, mas quando a gente está cada vez mais com prazer, reconhecendo que Deus é digno da gente ofertá-lo, nós seremos muito mais abençoados, querido. E nós não damos o dízimo para ser abençoado, é porque nós já somos abençoados por Deus, nós só estamos cumprindo a palavra do Senhor e retribuindo. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Um cheiro no coração!